Você se sente em um cativeiro ou precisa de uma restauração, um avivamento? E você sabe a diferença entre tentação e provação? Estes são alguns dos assuntos que nós vamos trazer hoje aqui para você no Devocional 2024. Seja muito bem-vindo, você que está aqui hoje pela primeira vez e aqueles que já acompanham desde o início, pois estamos indo de Gênesis a Apocalipse, neste devocional que vem para impactar a sua vida. Hoje, falando sobre os Salmos 79, 80 e 81. O Salmos 79, ele fala sobre o povo pede castigo contra os inimigos. E o que nós aprendemos neste salmo? Eu quero ler para você o versículo 1 e depois ler o versículo 5. Diz: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Você sabe que Jerusalém era tratada como a cidade escolhida por Deus. E havia, naquela ocasião, ocorrido o cativeiro da Babilônia, em que eles foram completamente escorraçados da cidade. E aí no versículo 5, a palavra de Deus diz: Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Ele está falando aqui sobre a ira de Deus com respeito ao comportamento que as pessoas tiveram para com ele. Muitas pessoas, elas, quando falam sobre Deus, só veem o lado do Deus que é amor. Só que nós não podemos desconsiderar a ira dele. Ele não é um Deus irado por pessoas com respeito a determinados indivíduos. Não. A sua ira se dá por ele ser santo e odiar o pecado. O pecado, ele nos afasta dele. Por isso, a ira dele contra o pecado. E, além disso, a ira contra a rebeldia, pois, além dela nos afastar de Deus, faz com que o rebelde ele se torne oponente de Deus. Ao renovarmos o nosso temor a Deus, jamais viveremos no pecado e nunca vamos nos rebelar contra ele. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Esse é um ensinamento muito importante e profundo, porque muitas pessoas pensam que a salvação ela se adquire por méritos próprios. Porque jejuei, porque orei assim, porque fiz tantas orações, porque fiz tantas vigílias, porque eu conheço a Bíblia. Mas não. Vemos que o amor dele se revela na salvação. E nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. E somos remidos pelo seu sangue e recebemos, através da nossa rendição a ele, a salvação. A graça, ela nos é concedida para vivermos o novo de Deus. E vemos a sua graça se revelar em nós quando praticamos esse ato de receber o que Jesus fez por nós na cruz e nos render à sua vontade. No versículo 11,
ele diz assim: chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. É assim que você se sente? Cativo. Quantas pessoas que gemem num cativeiro de vícios, opressões, complexos, ansiedade, conflitos interiores, mas mesmo com a sua grandeza, o Deus Pai não desampara os que caminham para a morte física ou, sobretudo, para a morte espiritual. Ele não desampara. Basta colocar esse gemido diante dele. E quando você faz isso, com certeza, ele vai lhe socorrer. Porque qual pai que quando vê o filho dizendo, me ajuda, pai, nessas condições, ele não estende as suas mãos. No capítulo 80, versículo 1, ele fala nesse capítulo sobre pedido de restauração, e o versículo 1 diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. E como que ele mostra o esplendor dele? Quando ele opera a restauração. No versículo 3 e no versículo 7, diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E no versículo 7 diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A restauração, você sabe, ela é uma obra difícil, se referindo à construção de um prédio, de uma casa, uma moradia. Porque você pega os escombros e você limpa para depois, arrumando aquele terreno, poder reconstruir, poder restaurar aquele lugar que está em ruínas, que está em pedaços, que está completamente abandonado. E a gente tem que ter consciência de que nós estamos falando de um Deus que é o Deus dos impossíveis. E ele, por ser o Deus dos impossíveis, mesmo que todas as tentativas que nós tenhamos investido tenham sido frustradas, ele não falha. E faz de nossas vidas uma obra-prima para a sua glória. Se você está precisando de restauração, saiba que Deus, ele está desejoso de realizar esta obra e glorificar o nome dele na sua vida. No versículo 18, ele fala que essa restauração produz uma outra obra. Ele diz no versículo 18: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. A restauração produz avivamento, renova as nossas forças espirituais, nos torna mais capazes de realizarmos grandes prodígios, pois esse avivamento não é humano, não é algo que vem pela nossa própria intelectualidade ou experiência, mas é uma obra do Espírito Santo em nós. No capítulo 81, ele fala sobre exortação ao louvor e obediência. Eu vou ler o versículo 1 para você. Ele diz: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Ele está falando aqui sobre prestar honras e glórias a Deus. E no versículo 6, ele diz: livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Esse peso, ele simbolizava o que os israelitas carregavam no Egito. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 1, versículo 11 ao 14. Deus não se agrada de sermos escravos do pecado,
tormentos do passado, opressões do presente, preocupações do futuro. Ele remove os nossos pesos, como um pai que, quando vê o seu filho carregando algo além das suas próprias condições, ele diz: filho, deixa que o pai leva. Que maravilhoso é esse Deus, não é verdade? Ele tira a carga pesada de nossas mãos e ele faz isso para que a gente possa segurar nas mãos dele na caminhada. E é o que ele faz aí com você neste momento. Basta você crer. No versículo 7, ele diz as seguintes palavras: clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Você sabe que nas provas que passamos devemos expressar a confiança em Deus e não resmungar ou se queixar. Desse modo, não passaremos no teste para alcançar objetivos maiores. A vida é um laboratório de fé, onde passamos por experiências e experimentos para confirmar a resistência da nossa fé e a nossa sinceridade de dedicação a Deus. Nós não estamos aqui falando de tentação, porque tentação não vem de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não tenta ninguém. Satanás é o tentador. Você pode ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 3 e também em 1 Coríntios 7, versículo 5. A tentação é para nos derrubar. A aprovação é para nos aprovar. Que maravilha, né? E para terminar, do versículo 11 ao 16, ele diz: mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. A desconsideração é um dos piores golpes em Deus. Embora Deus seja indestrutível, mas ele sente quando os seus filhos o tratam assim. Um coração endurecido e teimoso nos leva a viver segundo as nossas próprias regras e não pelas de Deus. Isso faz com que o Pai Celestial nos deixe andar pelas nossas próprias ideias e caminhos. E cada passo que damos, ele suspira, esperando que nos voltemos para ele, pois só assim ele poderá continuar e completar o plano e o propósito que tem para cada um de nós. Se o devocional de hoje te ajudou, compartilhe no seu story, compartilhe nos seus contatos e deixe no comentário as pessoas que você quer marcada que acompanhe também este devocional. Deixe também o seu like. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta com mais Devocional 2024. Até lá!